Olá, boa noite, tudo bom? Eu estou aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, para o nosso Sem Tabus. Obrigada por sua presença, obrigada por sua companhia. Você nos faz muito bem. A cada encontro nosso, eu digo isso para que você realmente sinta-se confortável em saber que nós fazemos um programa pensando em você ou pensando nas pessoas que têm alguma dificuldade referente à sexualidade ou relacionamento. Eu especialmente trabalho com os temas de família já há muitos anos e aqui na Novo Tempo o trabalho se dá a cada dia sempre na mesma direção, na direção de servir. E uma das questões importantes da vida humana é a sexualidade, por isso existe o Sem Tabus. A sua companhia faz bem, a sua interação também é sempre muito bem-vinda e eu quero dizer a você que pode falar conosco através das redes sociais. Você pode trocar experiências com a gente na nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Conta, compartilha, divide conosco um pouquinho de você, a sua história, claro, é em segredo, não vai expor para ninguém. É só inbox, por mensagem, para que a gente se conheça, para que essa interação possa fomentar, inclusive, mais temas aqui para nós e a possibilidade de ajudar outras pessoas a partir de você, da sua experiência, daquilo que você carrega. E isso é uma coisa do ser humano, dividir, compartilhar para crescer, para aprendermos juntos. É tempo de compartilharmos e fazermos bem a outras pessoas, inclusive com o nosso aprendizado. O que foi importante para você pode ser importante para outro também. Sabe que uma das questões que mais influencia na falta da qualidade no sexo tem a ver com a falta de tempo. Nós vivemos num tempo muito corrido, somos muito atarefados, quase que nos orgulhamos de sermos muito atarefados, quase que nos orgulhamos de ter uma agenda lotada e dizemos assim, estou morrendo de trabalhar. É a única maneira que nós apresentamos a morte como parecendo uma glória, a glória de morrer trabalhando. E isso tem dificultado muito em termos de relacionamento, não somente de saúde física, de saúde mental, mas de saúde emocional e esse conjunto, obviamente, também inclui uma péssima saúde sexual. Falta de tempo. E aquelas pessoas que estão com dificuldade referente à sua sexualidade ou à atividade sexual no seu casamento, no seu relacionamento, precisa pensar um pouquinho a respeito disso. Como está a sua agenda? Como você se organiza? Como você tem tempo para si mesmo? Como é que você tem tempo para outra pessoa? Como é que esse relacionamento se dá se não há encontros, se não há olho no olho, se não há partilha de experiências, se não há intimidade, contato físico diretamente, mas especialmente o abraço, o carinho, o se respeitar, o conversar, o dialogar sobre coisas amenas, sobre coisas mais sutis do relacionamento. Considere isso, incluir tempo para conversar, para estar junto, para abraçar. Outro tema que dificulta muito, ou outra questão que dificulta muito a qualidade da vida sexual é a ansiedade. Dentro dessa agenda muito agitada, muito cheia de atividades e quase que excluindo a qualidade do relacionamento, surge uma ansiedade muito grande para dar conta de tudo isso. Somos muito ansiosos para darmos conta daquilo que planejamos ou pelo menos fomos colocados nessa rotina, mesmo sem planejamento, que piora ainda o quadro e sabemos muito bem que a ansiedade não ajuda em nada, pelo contrário, ela atrapalha, a menos que seja aquela ansiedade que tem um certo benefício de pelo menos termos a energia propulsora para realizarmos tarefas, mas em desmedida sabemos que ela traz grandes problemas, grandes prejuízos. Anda muito ansioso, muito ansiosa. É bom começar a pensar numa saída para isso. Quem sabe um cuidado de olhar a si mesmo, tomar consciência disso e encontrar novos caminhos. Quantas vezes precisaremos dizer a nós mesmos que não adianta preocupar-se tanto? E a gente precisa dizer para si mesmo, uma hora a mente entende, ela é inteligente. Nós vamos falar ao espelho, nós vamos dizer a nós mesmos, nós vamos repetir a nós mesmos e uma hora, quem sabe, a gente entende. E também criando alternativas. A gente não tem tempo para fazer uma atividade física, uma caminhada. E nem estou falando da academia, nem estou falando do peso, nem estou falando de outras questões que envolvem o fazer atividade física, manutenção do peso, alguma coisa mais ligada à estética, o que quer que seja. Mas uma caminhada,
Sabe, uma caminhada no parque, ao redor de casa, nos quarteirões mais próximos, mas uma caminhada sem pressa, sem relógio, quem sabe até sem fone no ouvido, sem ouvir música, mas só ouvindo o que está acontecendo, mas vai também lançando para dentro de si um olhar mais interior a respeito do que você vai pensando, do que vai sentindo enquanto caminha, jogando energia fora, essa energia que às vezes a gente vai acumulando e tem a ver com preocupações, tem a ver com uma ansiedade muito grande, vai caminhar um pouco, depois volta para casa, toma um banho, descansa, relaxa, desliga o celular, desliga a TV, se desliga um pouco das coisas ao redor e se liga em você. E se liga na outra pessoa com quem você está. E aí a gente consegue trabalhar de alguma forma o nosso lado mais humano. A gente está ficando um pouco mais robô do que se pensa, né? Ansioso, agenda, todas as coisas para dar conta e estamos perdendo os nossos relacionamentos. E o principal deles, estamos deixando de nos relacionarmos conosco, com a nossa própria existência. E aí como é que nós vamos dar conta do outro? Então pense nisso, esposa, pense nisso, marido, pensemos nós todos. Pense você que é jovem, pense você em que idade esteja, pense, o importante da vida é estar conectado consigo e ter condição de se conectar com o outro. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre a saúde do homem e vamos falar sobre um tema que leigamente nós chamamos de andropausa. Mas tem muita coisa para saber. O que é andropausa? O que é esse momento, essa pausa na atividade hormonal do homem? Será que o homem passa por um processo parecido com o que passa a mulher na menopausa? Ou nós dizemos isso sem muito entender o que pode acontecer com a atividade sexual do homem ao longo da vida? Porque parece para alguns que é sempre assim, está tudo certo, até 80, 90, 100 anos, para o homem está tudo certo, a mulher é que sofre com a menopausa. Será? Será que o homem apresenta algum sintoma do envelhecimento no que diz respeito à sua saúde sexual? Como que se dá? E como evitar? E como tratar? E como lidar com essa questão que mexe com o brio de muitos homens? Vou convidá-lo para estar conosco, o doutor Felipe Carneiro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, doutor. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem. O convidado de hoje é o Dr. Felipe Carneiro. Ele é médico com especialização em radiologia e diagnóstico por imagem. Nascido na capital de São Paulo, atua hoje em sua cidade natal. Para um contato profissional, seu e-mail é drcarneiro91@gmail.com. Essa história de andropausa é real? É alguma coisa que se aproxima da menopausa referente à mulher? Ou o que dizer, o que saber mais sobre esse momento da vida do homem? Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela escolha do tema. Obrigada. Que é um tema muito atual, muito importante em relação à qualidade de vida do homem. E ele é muito desconhecido não só dos leigos, quanto inclusive da classe médica. Uau! Para a gente contextualizar, antes de eu dar uma definição sobre a andropausa, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, é um órgão governamental que é responsável por políticas de estratégia no Brasil. Pesquisas do IPEA mostram que a população economicamente ativa, acima de 50 anos, tem aumentado muito em relação aos homens. E nas próximas décadas vai corresponder a uma fatia muito grande da força de trabalho. E esse homem de 50, 60 anos, na força de trabalho, ele vai ter uma parcela muito grande na renda familiar também. Antigamente, o homem de 60 anos, a gente tinha aquela característica do vozinho, aposentado, que cuidava dos netos, que estava mais tranquilo. Hoje em dia, o homem de 50, 60 anos, ele está na crista da onda, trabalhando, ou é um executivo, um engenheiro, um médico, tem ainda projetos. E ele é tão cobrado quanto um jovem de 20, 30 anos em relação à performance. Porém, a natureza, ela não é tão... ela não privilegia tanto o homem em relação ao perfil hormonal. A partir dos 40 anos de idade, 45 anos de idade, vai haver um decréscimo de um hormônio masculino chamado testosterona, um decréscimo lento e gradual, e muitas vezes a diminuição desse hormônio vai trazer sintomas que vai reduzir a performance desse homem. Performance tanto na vida social, quanto na vida sexual, quanto na força física, quanto na vontade e na força de
das próprias atividades do cotidiano ele conseguir enfrentar de uma forma satisfatória. E por que a gente não chama hoje em dia de andropausa? Diferentemente da mulher, em que ocorre uma redução abrupta dos hormônios, né, a mulher passa por uma fase, alguns meses, às vezes anos, antes da menopausa, que é a última menstruação, uma síndrome chamada síndrome do climatério, onde ela tem vários sintomas relacionados à queda hormonal, os calores, cabelos quebradiços, unhas quebradiças, a pele mais seca, um pouco de irritabilidade, às vezes até depressão, por um período curto até que ela entra na menopausa, que é a última menstruação. No homem, a queda hormonal não é tão abrupta, por isso que a gente não chama de pausa, de andropausa. É uma queda mais lenta e gradual. A testosterona vai caindo em volta de 1% a 2% ao ano, a partir dos 40, 45 anos, e alguns desses homens vão sofrer sintomas de perda de energia, distúrbios do sono, fraqueza muscular, redução do libido. As ereções não são tão potentes, principalmente as ereções noturnas, e esse homem vai apresentar um déficit na sua performance física, intelectual e sexual. Hoje em dia o termo médico para andropausa, que a gente usa de forma leiga, é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, chamado de DAEM, por conta de ser lenta e gradual. E é uma característica, então, masculina, mas ela não é observada com muito impacto e vai depender muito da saúde desse homem, vai depender do homem, porque, assim, toda mulher vai passar pela menopausa. Enquanto você fala, eu vou construindo aqui a ideia de que, sim, isso vai acontecer com o homem, mas por ser muito lento, muito gradual, quase que se perde na história do envelhecimento natural. Quase que fica meio despercebido. Pode ser isso também? De não termos uma definição tão exata no nosso dia a dia, de falar assim, não, meu marido completou 50 anos, ele começou a apresentar uma certa dificuldade referente à libido, ou anda mais cansado, deve ser por conta da andropausa, que não é mais esse o nome, mas, enfim, como é conhecido, porque é muito lento, então não é quase percebido. O que a gente tem que diferenciar é o distúrbio, que é a DAEM, com o envelhecimento natural. O envelhecimento natural do homem, ele acontece, há uma perda, uma diminuição da reserva funcional, uma queda hormonal, tudo isso é natural do envelhecimento. Porém, quando essa queda é mais acentuada e provoca alguns tipos de sintomas, a gente está diante de uma doença, diante de um distúrbio. Né? E o grande problema é quando a gente apresenta esses sintomas e começa a ver isso como algo natural. Então, quando a gente tem associado a redução da performance nos aspectos diversos da vida, associado a alterações hormonais mais significativas, esse homem deve ser tratado. E por conta de ser uma coisa lenta e gradual, a gente não se apercebe desse momento, e a maioria desses homens não são tratados, evoluem de uma forma insatisfatória, perdendo a energia. Normalmente, às vezes, tem outras doenças associadas, com sintomas similares também que podem mimetizar a andropausa, a DAEM. E muitas vezes esses homens não são tratados por conta disso. Tanto pelo desconhecimento da pessoa leiga, quanto pelo desconhecimento do médico. Então, é possível que muitos homens não estejam se dando conta disso, ou até mesmo o médico não reconheça, porque anteriormente a sua fala era de que até a classe médica muitas vezes não valoriza ou não identifica esse momento, essa queda hormonal do homem, portanto, pode ser que ele esteja sendo tratado por conta dos outros sintomas, sei lá, como uma depressão, alguma coisa do gênero. É possível? Exatamente. Doenças mais prevalentes na faixa a partir dos 50, 60 anos no homem, que podem mimetizar a andropausa, o diabetes mellitus, doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, a própria queda do hormônio do crescimento, que é o GH, também faz com que o homem tenha sintomas de perda de força muscular, aumento da gordura visceral, osteopenia, osteoporose, lentificação, às vezes até perda cognitiva. Então, esses distúrbios,
distúrbios inclusive do sono pela produção diminuída da melatonina pela glândula pineal, que é uma glândula no cérebro, que vai alterar o biorritmo desse homem. Então, todos esses distúrbios que ocorrem mais ou menos nessa faixa etária, concomitante com a queda hormonal, podem fazer com que um diagnóstico da DAEM seja retardado e esse paciente não ser tratado, pensando que pode ser a soma de outras características de outras patologias. Para a gente entender qual a importância da testosterona para o homem, acho que vale a pena a gente falar um pouco a esse respeito. Ok. A testosterona ela é produzida pelo testículo. E desde a antiguidade, a importância do testículo em relação à virilidade, força muscular e comportamento masculino é observada. 200 anos antes de Cristo, os assírios eles já utilizavam a castração como punição a crimes sexuais. 200 anos antes de Cristo. Outros povos orientais também faziam de homens eunucos para proteger as suas mulheres. Por volta do século VIII, depois de Cristo, os chineses começaram a utilizar extratos provenientes de testículo para tratamento de disfunção erétil. E a partir dessas crenças, desses dados históricos, um grande cientista chamado Brown-Séquard, em 1889, ele reportou uma melhora na performance geral e no bem-estar geral do homem, utilizando injeções subcutâneas de extratos de testículo de cães e porcos. Uau! Mas só foi a partir de 1935 que David e colaboradores, eles isolaram o primeiro andrógeno masculino e o mais importante deles, a testosterona. A partir daí, muitos estudos foram realizados e evidenciaram a importância da testosterona, tanto na diferenciação interna e externa da genitália masculina, quanto nos caracteres sexuais secundários do homem, o que são características sexuais secundárias. Quando o jovem passa pela puberdade, o engrossamento da voz, porque graças à testosterona há uma hipertrofia da mucosa laríngea e há o engrossamento da voz, o surgimento e a distribuição dos pelos corporais, o crescimento não só do pênis, como da bolsa escrotal, o início da produção do espermatozoide. Além disso, a testosterona participa do metabolismo dos carboidratos, do metabolismo das proteínas, fazendo proteína, fazendo fibras musculares, atuando na força muscular, aumentando a osteogênese, a produção de osso novo e a deposição óssea no osso, então no metabolismo ósseo e no metabolismo de lipídios também. Então a queda da testosterona causa obesidade, osteoporose, fraqueza muscular, flacidez muscular, etc. Mas, doutor, o que a gente pode entender também a respeito das causas? Ou é alguma... Bom, é que assim, a minha tendência é também continuar pensando pelo menos, a respeito dessa característica ligada ao envelhecimento. Só que eu lembro que o doutor já falou que não, né? Não necessariamente. Mas então existem algumas causas específicas que vão promover a queda da testosterona e vai colocar o homem numa situação de dificuldade com todas essas questões já trabalhadas no bloco anterior? Então, ressaltando, o envelhecimento ele provoca a diminuição hormonal. Natural, só que não necessariamente a níveis patológicos que vão acarretar uma doença, um distúrbio, que é a DAEM. Para a gente entender mais ou menos as causas, como que a testosterona é produzida? A testosterona é produzida pelos testículos, em umas células dos testículos chamadas células de Leydig. Dois hormônios provenientes da hipófise, que está localizada no cérebro, o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, eles vão tomar parte nesse processo da produção da testosterona. O LH atuando nas células de Leydig, aumentando a produção da testosterona, e o FSH indiretamente promovendo a maturação dessas células para aumentar a produção da testosterona. Esses dois hormônios da hipófise, eles são controlados por um outro hormônio do hipotálamo, que é outra região cerebral, que é chamado gonadotrofina, é o hormônio estimulador das gonadotrofinas, que é o GnRH. E essa produção
desses vários hormônios vai se dar de uma forma de feedback. Como que funciona isso? A pessoa tem uma baixa taxa sanguínea da testosterona. Isso vai dar um sinal para o cérebro, para o hipotálamo, produzir GNRH, que vai estimular a região anterior da hipófise a produzir LH e FSH, e esses dois hormônios vão atuar perifericamente nos testículos, aumentando a produção de testosterona. A partir do momento que a produção de testosterona alcança um nível satisfatório, é mandado pelo testículo um sinal inibitório ao hipotálamo, que reduz a produção do GNRH e, por conseguinte, vai reduzir a produção do LH e do FSH. Ou seja, a produção da testosterona pelos testículos, comandada pelo hipotálamo e pela hipófise. Existem estudos que demonstraram que a falta de circulação testicular, a redução da circulação testicular, pode fazer com que haja um déficit da produção de testosterona pela ação nas células de Leydig que são responsáveis pela produção. Outros estudos mostram que o próprio esteroidogênese, que é a produção dos esteroides, que a testosterona é um hormônio esteroide, provoca a formação de radicais livres e a longo prazo vai fazer com que a produção seja diminuída. Outros estudos também evidenciam que não só a parte testicular está afetada, mas o hipotálamo também, com o passar da idade, vai produzir óxido nítrico numa forma que vai se transformar em peróxidos, em radicais livres, em substâncias deletérias, que vão promover uma neurotoxicidade e reduzir a produção desse GNRH. Então, assim, é um processo complexo da formação hormonal. As causas não são totalmente bem estabelecidas, mas o que se sabe é que a queda hormonal, normalmente abaixo, o testosterona total principalmente, abaixo de 300, 350, associado a sintomas de queda da performance, são fatores aí já que sustentam o diagnóstico da DAEM, e esses pacientes já podem ser tratados através da reposição hormonal quando eles são candidatos à reposição hormonal. Pois é, aí é muito interessante, porque enquanto eu estudava aqui o tema, eu nunca havia me dado conta de que o homem também faz reposição hormonal, porque nós sempre repetimos isso referente à mulher, reposição hormonal, sim ou não, fazer ou não fazer, mas não é comum nós pensarmos no homem em tendo a necessidade de fazer reposição hormonal. A deficiência hormonal, tanto em homem quanto mulher, no caso dos homens, a testosterona, e nas mulheres, principalmente o estrógeno, traz uma perda de qualidade de vida para ambos. Então, na presença de sintomas dessa deficiência, e se esses hormônios, se foi comprovada a deficiência desses hormônios e excluída qualquer contraindicação para a reposição hormonal, esse tratamento de reposição, se bem indicado, no momento certo e se acompanhado por um profissional qualificado, é bem seguro e traz benefícios para ambos. No Brasil, para a reposição de testosterona, nós temos disponíveis a testosterona em forma de gel e em forma de uma solução que é aplicada nas axilas como um desodorante diariamente, e nós temos a aplicação intramuscular, que varia do período de aplicação. Para as mulheres, nós temos disponível via oral, o estrógeno via oral, aplicação de gel também e adesivos aplicados na pele. Qualquer desses tratamentos deve ser acompanhado por um especialista, e vale a pena lembrar que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais e não devem ser usados sem acompanhamento de um especialista. Quadro clínico da DAEM, que nós leigamente e erroneamente, ele disse que não está certo não se fala assim porque não é o que acontece com o homem, não existe uma pausa bruta referente à queda hormonal, não é assim, é gradativamente diferente no caso da mulher. Mas alguns sintomas vou repetir, que eu acho que já foi dito antes, mas vou repetir. Diminuição do desejo sexual, do libido, associado à piora da qualidade e frequência das ereções. Esse é um dos sintomas de quando há essa queda lenta e gradual, mas uma queda, e é um distúrbio. Isso não necessariamente está ligado ao envelhecimento natural do homem, mas algo que precisa ser cuidado, e o homem passa a ser, inclusive, candidato à reposição hormonal. Alterações de humor
humor, com redução e concomitante de atividade intelectual das funções cognitivas, da habilidade de orientação espacial, com sintomas de fadiga, humor depressivo, irritabilidade. Às vezes a esposa diz assim, Darlene, meu marido anda chato, anda irritado, as crianças chegam perto dele, olha, não estamos aguentando. Pode ser daí, né? Mas a pessoa não sabe. Distúrbios do sono, o marido não está dormindo direito, diminuição da massa muscular corporal com redução do volume e força, aumento da gordura visceral e aquela pancinha assim, aquele negócio fica... E aquilo é um perigo, né, doutor? É um perigo para o coração, inclusive. Aham. Pois é. Alterações cutâneas e diminuição dos pelos corporais também. Também. Carequinha também não, ali é outra questão. Não, é outra questão. Tá. Diminuição da ansiedade mineral óssea, resultando em osteopenia, osteoporose e aumento do risco de fraturas ósseas. Bem parecido com o caso da mulher também, né? Exato. Osteoporose. Como é que se faz o diagnóstico, doutor? Então, diagnóstico, frente a um quadro clínico, para a gente fechar o quadro clínico, existem alguns questionários que são utilizados, inclusive um que a sigla em inglês é ADAM, que fazem várias perguntas e se, em caso de serem positivas associado à alteração laboratorial, esse paciente tem um diagnóstico de DAEM. E é interessante que várias das perguntas, entre elas a perda de libido, a redução das ereções, da potência das ereções, mas uma das perguntas interessantes é se o homem perdeu altura nos últimos tempos, a diminuição da performance esportiva, então aquela pessoa que jogava aquele futebol, que tinha uma performance, agora começa a ter uma performance reduzida. Então tudo isso entra no quadro clínico da DAEM, inclusive todos aqueles sintomas que você mencionou. Em relação aos exames de sangue, a dosagem da testosterona total, da testosterona livre e do SHBG, que é essa proteína que carrega a testosterona. Normalmente, a Sociedade Europeia de Urologia, ela preconiza que seja colhida testosterona na fase matinal, entre as 7 às 11 da manhã. E quando vem com uma testosterona abaixo dos níveis normais, que se repita esse exame. Porque como ele é um hormônio que é liberado de forma pulsátil, às vezes a fase do dia, o horário, vai fazer com que esse paciente tenha um hormônio reduzido e ele não tenha doença. Então o diagnóstico tem que ser confirmado, repetidos os exames, para que a partir do momento que você tem um diagnóstico bem estabelecido, você comece a tratar esse paciente. Okay. Então assim que a gente faz o diagnóstico. Basicamente é simples. Homens com perda da performance e uma testosterona total, testosterona livre reduzida. Assim fica fácil de identificar, né? Você está acompanhando o nosso Sem Tabus. Hoje nós estamos dando atenção ao homem e eu quero a sua companhia aqui com a gente sempre, se tiver alguma pergunta. E você, já passou por um exame, já identificou algo do gênero, está se identificando com algumas das características aqui, estou passando por uma dificuldade com o meu humor, já não tenho mais a mesma disposição que eu tinha antes para jogar aquele futebolzinho com os amigos, a minha vontade de fazer sexo, minha libido já não é mais a mesma, ando cansado, o que anda acontecendo com você? Fala com a gente na nossa página no facebook.com/semtabus.nt e conta pra gente, divide aqui. Doutor, então algumas perguntinhas do questionário. Diminuição da libido, perda da energia, você tem perda de vigor e de paciência. Eita vida, paciência, e quem não? Você perdeu a altura, ficou mais baixinho nos últimos tempos, ou era grandão e diminuiu 1 centímetro que seja, uma coisa assim, já é uma diferença para ser observada. Tem estado abatido, irritado, suas ereções estão menos firmes. Você notou alguma recente queda na sua habilidade esportiva? Você tem ficado com sono facilmente após o jantar? Sua capacidade para o trabalho diminuiu também? É isso. Resumindo, bom observar, perceber, ir ao médico. O homem tem melhorado nessa condição de ir ao médico, mesmo que seja pouquinho, com tanta informação? Eu acho que hoje em dia tem diminuído um pouco o preconceito do homem de ele procurar um médico. Não só em virtude do homem ter aberto um pouco mais a cabeça, mas também da mulher
estimulá-lo aí, né? Que é importante a parceira também estimular o homem a procurar ajuda. Reposição hormonal para o homem vai seguir praticamente os mesmos critérios que a mulher segue? Se pode, se não pode, que tipo de hormônio, se tem histórico familiar de câncer, alguma coisa do gênero, também é a mesma coisa? Então, quem são os candidatos, homens candidatos à reposição hormonal? Aqueles que possuem todos esses sintomas clínicos e físicos e um nível de testosterona baixo no sangue, abaixo de 300, 350. Quando que ele não pode receber a reposição hormonal? Quando o paciente tem câncer de próstata, ou ele tem suspeita de câncer de próstata, com PSA elevado e biópsias negativas, pacientes que têm uma apneia do sono não tratada, ou pacientes que têm insuficiência cardíaca grave. A idade por si só avançada não é uma contraindicação à reposição hormonal. Existe um mito que já foi quebrado de que a reposição hormonal causa câncer de próstata. A reposição hormonal não causa câncer de próstata. Às vezes a testosterona pode levar a um aumento da glândula, mas não necessariamente um aumento maligno da glândula. Por isso é fundamental que o homem que vai receber os hormônios, que ele acompanhe com o urologista, com exames periódicos da próstata, exames periódicos da função cardíaca. A testosterona também ela eleva um pouco o hematócrito, que na verdade ele deixa o sangue mais viscoso, então esse paciente também tem que tomar cuidado com isso. Mas as contraindicações absolutas são poucas e a maioria dos pacientes podem receber a reposição hormonal. De que forma que esse hormônio pode ser administrado? A forma oral, a forma tópica, a partir de gels e adesivos, a fórmula injetável e a forma de implantes subcutâneos. A forma oral, hoje em dia, a gente não utiliza mais, porque a testosterona oral, ela passa por um processo que ela vai se tornar muito tóxica para o fígado. É um processo de alquilação que a gente chama. Então, a gente não usa mais a testosterona por via oral. O que é usado frequentemente é o que é mais usado no SUS. Pelo baixo custo, pela facilidade de administração, é a via injetável. As drogas injetáveis, a gente tem as drogas de curta duração e as drogas de longa duração. O problema das drogas injetáveis é que elas geram picos suprafisiológicos, ela não mantém um platô, uma constância na concentração de testosterona. E esses picos são deletérios para a saúde e aumentam riscos, tanto cardiovasculares quanto de trombose e etc. E esses picos, além disso, elas fazem com que haja um processo de aromatização da testosterona, fazendo com que a testosterona seja produzido estradiol, que é um hormônio feminino que pode dar alguns efeitos colaterais, como aumento das mamas e efeitos colaterais um pouco indesejados. Hoje em dia, a melhor forma, falando também do gel e dos adesivos, são uma forma melhor do que a forma injetável, é um pouco mais caro também, só que normalmente o uso é diário e a pessoa que utiliza o gel, ela não pode entrar em contato com a sua parceira porque vai transmitir aquela testosterona para a parceira. Opa! Então, não é algo mais... algo que seja tão fácil. Recomendado. Tão recomendado porque não é muito fácil a administração. Isso. O mais moderno que se tem hoje é o implante intradérmico de sementes de testosterona, que vão durar aí 6 a 9 meses, fazendo liberação no sangue de forma lenta e gradual, não fazendo esses picos suprafisiológicos. Então, esses pacientes vão ter aí, ao longo do ano, uma taxa constante de testosterona, uma melhora de todas as suas funções, só que esse produto ele não é muito disponível ainda no Brasil, ele é muito utilizado na Europa e Estados Unidos, mas o futuro da reposição hormonal está nesses implantes. Antigamente, você tinha que retirar o implante. Hoje em dia, a gente tem implantes absorvíveis. A partir do momento que você coloca, ele fica no seu corpo, utiliza aí por 6, 9 meses, depois é reimplantado um novo Então, aqui no Brasil, o que nós temos mais facilmente disponível é o injetável. É o injetável. Apesar de não ser o ideal por conta... desses picos suprafisiológicos que vão acarretar, às vezes, sintomas não desejados da reposição hormonal. Doutor Felipe, algo temido por qualquer homem é o medo da perda da ereção. É falhar na hora H.
motivo de assombro, de ansiedade, de desespero para muitos homens. Qual é o papel da testosterona na ereção? Então, é engraçado que a maioria dos pacientes que possuem esse distúrbio androgênico, o DAEM, eles procuram um médico quando esse distúrbio afeta a ereção. Quando afeta a cognição, o comportamento, a performance esportiva, todas essas outras partes, às vezes ele deixa de lado. Mas quando começa a afetar a ereção, aí ele fica temeroso. Exato. E busca o urologista e busca o médico. Como a testosterona afeta a ereção? A testosterona, ela tem um papel muito significativo, inclusive na anatomia do pênis, na estrutura peniana. Lembrando que a ereção é um fenômeno vascular, mediado pelo sistema nervoso central, e o pênis funciona como uma esponja, possui 2 corpos cavernosos, que eles vão encher de sangue, se distender, ocluir as veias periféricas, permitindo com que o sangue não volte para o corpo, promovendo uma ereção rígida. A testosterona, ela vai atuar na integridade do corpo cavernoso, dessa anatomia. A falta de testosterona vai gerar células de gordura e tecido conjuntivo, diminuindo a elasticidade do corpo cavernoso, vai diminuir a produção do óxido nítrico, que é um hormônio necessário, é um gás necessário para a vasodilatação e o aumento do sangue dentro do pênis, e também vai atuar na anatomia dos nervos, do nervo peniano e dos nervos cavernosos, diminuindo também essa resposta à ereção. Então a testosterona ela é fundamental não só na parte da libido, quanto na parte anatômica do pênis, que promove a ereção. Então ela é de suma importância para a qualidade da ereção e de uma ereção rígida, né? Ela é muito importante. E esse homem, quando você repõe a testosterona, ele tem que perceber uma melhora, tanto no desejo quanto na performance sexual. Ele vai perceber essa melhora. A testosterona também vai melhorar outros aspectos, que é a parte do colesterol, diminuindo o colesterol ruim, aumentando a massa muscular e diminuindo a gordura, e melhorando todo esse aspecto do sono, do apetite, da parte cognitiva, etc. E a gente pode falar que não só o homem deve ser tratado em relação à reposição hormonal, mas existem algumas atividades, alguns hábitos de vida que, apesar do envelhecimento ser um processo natural, se nós tivermos hábitos de vida saudáveis, não que a gente vai retardar o envelhecimento, mas a gente vai envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida. Então, assim, existe a importância de você procurar um médico e ser tratado, mas o tratamento medicamentoso, por si só, ele não é completo. Ele não completa a melhora do seu bem-estar. Então a gente precisa se alimentar melhor. Os homens eles têm que se preocupar mais com o excesso da carne vermelha, então o consumo tem que ser bem equilibrado, em torno de 1 a 3 refeições na semana. Os homens têm que tomar cuidado também com o excesso da carne processada, que são os embutidos. Então, salsicha, linguiça, presunto, salame, esses embutidos eles têm que ficar o consumo em torno de 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Tem que tomar cuidado com o consumo de churrasco também toda semana, que é uma carne que tem muitas substâncias carcinogênicas que causam câncer, né? Então tem que tomar muito cuidado com o excesso dessas carnes processadas que vão alterar também o microbioma intestinal e estão relacionados com o surgimento de alguns tipos de câncer. O fato de ingerir também gorduras boas, gorduras anti-inflamatórias, também faz uma questão de modulação hormonal boa. Então, sempre ingerir abacate, que tem uma quantidade de gorduras anti-inflamatórias e vitaminas do complexo B, castanhas e nozes, e fora toda a parte de frutas, verduras, legumes que devem ser incluídas na alimentação. Não só a questão das gorduras boas, mas nas frutas, verduras e legumes a gente vai ter toda a série de vitaminas, minerais que são essenciais para combater toda a quantidade de radicais livres e doenças. Comer comidas mais saudáveis, comer na hora certa, se abster de vícios, né? O tabagismo, o álcool, são vícios que prejudicam muito a função sexual do homem, por afetar a microcirculação.
Então, a abstenção de vícios, uma alimentação saudável, o exercício físico, que além do bem-estar provocado pela liberação de endorfinas, evita que você ganhe massa gordurosa, você aumenta a massa muscular. E é o que eu falo, o exercício físico ele tem que ser um projeto de vida. Ele não pode ser um projeto para o próximo verão. E a partir do momento que você se acostuma a se exercitar, você começa a ter ganhos estéticos, e esses ganhos estéticos te motivam a continuar na prática de exercício físico. Uma outra coisa muito importante nesse mundo ansioso que a gente vive, de muito trabalho, é a qualidade do sono. O sono é um momento em que o corpo dá uma pausa para se recuperar de toda a atividade do dia. Então, a pessoa que dorme mal é uma pessoa que trabalha mal, uma pessoa que é mais irritada, é mais ansiosa e que tem uma performance sexual pior. Então, a qualidade do sono, beber muito líquido, muita água, né, para limpar o organismo, a confiança em Deus, né, a fé. Eu assisti uma aula de um colega que, inclusive, não é de nenhuma denominação religiosa, e ele mostrou estudos de que pessoas que frequentam igreja mais assiduamente têm uma saúde melhor. Uma saúde tanto física, quanto mental, quanto sexual. Perfeito. Então, é muito importante a gente associar todos esses remédios naturais, associado ao tratamento medicamentoso, que é necessário quando há indicação, Claro. para que a gente possa ter uma qualidade de vida e possa conseguir enfrentar os problemas da vida de uma forma mais satisfatória e ser feliz dentro do nosso lar. Sabe, Felipe, quando eu penso numa relação conjugal, quando eu penso num homem e uma mulher que tem um compromisso, eu acredito que uma base desse compromisso, a base desse compromisso está no que eu posso fazer pelo outro, para vê-lo bem, para que ele esteja acolhido comigo, para que ele esteja satisfeito comigo. E quanto é importante que eu tenha essa preocupação de cuidar da saúde, de cuidar de mim, para que eu não dê ao outro desgosto de me perder. E às vezes a gente desconsidera isso e fica trabalhando muito na questão do desejo fazer sexo, porque o homem, ereção, libido, masculinidade, macheza, força. E aqui sempre nós estamos trabalhando tudo isso, mas não deixando de lado sempre o aspecto relacional. Não é? Esse homem que se cuida, esse homem que vai ao médico, esse homem que faz uma atividade física, que não bebe, que não tem um vício, que tire dele a energia, que tem um compromisso de ser para o outro também, enquanto homem, enquanto marido, enquanto cuidador do outro também. Então, cuidar do aspecto relacional e pensar, quando eu vou ao médico, eu vou amando a minha esposa. Vou amando a mim, claro, e vou amando a minha esposa. Quando eu cuido de saber como estou, de ir ao médico e então verificar como que está a minha taxa hormonal, eu estou amando a minha esposa. Então, às vezes, a gente fica dar flores, fazer carinho, dar atenção, convidar para jantar. E aí a gente não pensa que ir ao médico é também prova de amor, né? Prova de carinho. Então, fica aqui a nossa dica para você pensar sobre essas questões também. Doutor, anteriormente, quando falava de alguns impedimentos para que alguns homens que precisem, mas talvez não possam fazer reposição hormonal, eu ouvi que você falou sobre a apneia do sono, que se tem apneia do sono, não vai poder fazer reposição hormonal. Acho que foi isso que eu entendi. É um dos candidatos a não fazer reposição hormonal. Por quê? O que a apneia do sono tem de importante? Então, é uma contraindicação relativa, Ok. mas a apneia do sono é um problema de saúde grave. A pessoa, enquanto dorme, ela tem, por alguns motivos, alguns momentos em que ela não respira. E ela entra no estado de hipóxia, né? Falta de oxigênio nas células. E isso, a longo prazo, pode gerar muitos, inclusive a morte desse paciente. Insuficiência cardíaca, dilatação do coração. Normalmente o perfil da pessoa que tem apneia do sono é a pessoa que é mais gordinha e a pessoa que ronca, né? A pessoa tem uma hipertrofia da laringe e é uma roncadora. E esses momentos de pausa respiratória, que às vezes são às vezes até alguns minutos, a pessoa não se percebe. E tem microdespertares, porque para de respirar, de repente o cérebro dá um aviso, a pessoa acorda e fica com esses microdespertares.
Isso prejudica a qualidade do sono também. Uma pessoa que tem sonolência diurna, porque ele não dorme bem. Claro. Então, assim, esses pacientes que têm esses problemas, eles têm que ser tratados antes, porque se eles não forem tratados antes, os efeitos colaterais naturais da testosterona podem prejudicar esses pacientes. Então, é um problema de saúde sério que tem que ser tratado antes. E quantos casais sofrem também no aspecto relacional por conta de um problema como esses, não, doutor? Porque se ele não dorme, a esposa não dorme. A esposa também não dorme. Muitos casais dormem em quartos separados. Separados, exatamente. Por conta do ronco, por conta da apneia, que é um problema que gera até divórcio. Né? É verdade. Um problema grave. E absolutamente tratável. Tratável também. Tanto pela mudança dos hábitos de vida, redução do peso. Existe hoje em dia o uso de dispositivos que a gente chama de CPAP, que são dispositivos que jogam um ar para dentro da pessoa, uma pressão positiva, que faz com que não haja o colabamento dessa laringe e que esse paciente não tenha essas pausas respiratórias. Então, o uso desse CPAP durante o sono melhora a qualidade de sono, melhora o ronco. Existem algumas cirurgias, mas que não são muito bem estabelecidas, como paciente que tem muito desvio no septo, pode corrigir o desvio do septo. Existe uma cirurgia do palato, que tira um pouco da mucosa, que é uma mucosa mais hipertrofiada, só que se o paciente não perder peso, isso vai engordar de novo e vai voltar a ter o mesmo padrão. Mas com certeza existe tratamento, tem que ser tratado, porque é uma doença muito grave e acho que muito mais grave do que a queda hormonal. Então tem que ser tratada antes da reposição. O aspecto da obesidade, né? Muitas vezes a gente fica mais ligado à estética ou alguma coisa referente ao coração, mas a gente não pensa que ela também traz transtornos para outras áreas, como, por exemplo, afeta a sexualidade. Com certeza. Inclusive, a obesidade, pacientes obesos, eles respondem menos à reposição hormonal do que pacientes não obesos. Olha isso. Então, até o tratamento, a obesidade, é o que eu falo, gordura é doença, obesidade é doença. Ela não só esteticamente, mas esse paciente vai ter mais comorbidades, mais doenças e uma resposta menor aos tratamentos. O tratamento de um obeso é muito mais agressivo do que o tratamento para um não obeso. Então, a obesidade realmente é muito, muito, muito deletéria para a saúde da pessoa e aumenta outros fatores de risco também, cardiovasculares, cerebrovasculares e a potência sexual, a atividade sexual para um obeso é muito mais complicada do que para uma pessoa não obesa. É importante nós entendermos que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, a busca pelo peso adequado para cada pessoa é para a vida toda. As causas da obesidade são inúmeras, desde fatores intraúteros, tudo que aconteceu com a mãe durante a gestação, como que esse feto foi gerado, o ganho de peso na infância, adolescência, na vida adulta, as escolhas alimentares, em geral escolher alimentos pouco nutritivos e muito calóricos, a falta de exercício físico, o estresse do dia a dia, alguns medicamentos também causam obesidade. Portanto, é uma doença de inúmeras causas, não é simplesmente a gente ver uma pessoa obesa e achar que ela é daquele jeito só porque ela come a mais. O tratamento para a obesidade também é complexo e deve ser feito de preferência por vários profissionais, né? Um educador físico para ensinar a pessoa a abandonar o sedentarismo, um nutrólogo, nutricionista para orientar essa pessoa a se alimentar de uma forma adequada, de acordo com as suas necessidades, um endocrinologista buscando alguma causa hormonal que possa ser compensada. E em algumas situações a pessoa precisa utilizar medicamentos, em último caso até fazer algum tipo de cirurgia para controlar a obesidade. É importante sempre lembrarmos que a obesidade precisa ser tratada com respeito e de uma forma prolongada, para que essa pessoa possa controlar a sua doença ao longo da vida. Pois é.
Fica também mais uma dica para você pensar. Nós sabemos que uma pessoa não é obesa porque acha legal ser obesa. Nós sabemos que uma pessoa obesa, inclusive, passa por constrangimentos, passa por ser alvo de bullying, enfim, de sofrimentos em torno de si e até muitas vezes a não aceitação da própria imagem, acarretando outras dificuldades aí para si próprio. Mas já que agora há pouco nós falávamos a respeito das atitudes que devamos tomar ao cuidar da saúde, fazer atividade física como estilo de vida, não como para o próximo verão, como disse o doutor Felipe, mas ao final também falamos a respeito de pesquisas que indicam, inclusive, que a fé tem um papel muito importante na resolução de questões do corpo, do físico, psicológico também. Eu queria mais uma vez pontuar para você que tem muita dificuldade de lidar com o ganho de peso, porque come a partir de uma ansiedade, de um descontrole, que não é simples controlar o apetite. Eu acho que é uma das coisas mais delicadas para magros e para gordos, para obesos, para todos nós, porque obesidade, porque comer tem a ver com memória, com lembrança, com sabores. Aí eu quero só dizer a você que tem essa dificuldade, que já tentou e que a gente não quer que termine aqui esse momento nosso despejando sobre você nenhum sentimento de culpa. Puxa, estou aqui obeso, o tratamento comigo é mais difícil, eu tenho estas e aquelas outras dificuldades para administrar por conta da minha obesidade, mas eu não consigo. Então, só mais essa dica a respeito disso. Usa a fé. E pede a Deus que te dê autocontrole, que te dê capacidade de lidar melhor com a sua ansiedade, com o seu apetite. Precisamos recorrer a Deus e pedir: Deus, me ajuda a ter autocontrole, eu saber escolher entre os meus alimentos, não seja do meu desejo, mas o que seja bom para mim, para eu viver, para ser feliz em família, para estar feliz em família. E além deste recadinho e de tudo que nós estamos dizendo aqui, eu quero deixar com você mais uma mensagem no programa de hoje. Homem valente não é o que tem mais força no braço. Homem corajoso não é somente o que enfrenta perigos lá fora. Força e coragem são características dos que não fogem de si mesmos e defendem o que é seu com a força do amor. São fortes para lidar com os próprios desafios, faltas, medos, traumas. Enfrentam um perigo do eu orgulhoso, autossuficiente e egoísta. Os homens também carecem, esmorecem, choram, adoecem. E que fique bem claro, isso não o torna menos. Por que esconder-se e negar? Vamos lá, coragem. Tire as máscaras. Se permita falar de sentimentos, emoções, amor. Se cuide. Precisa de médico? Não temas. Precisa de um psicólogo? Não fuja. Precisa de ajuda? Peça. Homens de verdade são inteiros e verdadeiros. Homens de verdade não têm preço. Estamos chegando ao final de mais um Sem Tabus. Doutor, muito obrigada por ficar com a gente, por nos trazer essas informações e falar especialmente da saúde do homem, que muitas vezes é relegado, né? Deixa o homem, vai ficando assim, mas muito obrigada. E o que mais dizer a eles? Acho que a lição que fica, né, para todo homem, se você é homem que está assistindo a gente, sofre esses problemas de redução da performance sexual, diminuição do prazer pela vida, diminuição da energia, da força para enfrentar as atividades diárias, você pode estar frente a um distúrbio androgênico do envelhecimento. Saiba que isso tem cura, tem tratamento, busque um urologista, trate esses problemas para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, um envelhecimento mais saudável, com qualidade de vida. Lembrando que qualidade de vida diz respeito à qualidade de vida emocional, vida física e vida sexual. Procure ajuda que com certeza você será mais feliz, você e toda a sua família. Muito obrigada, doutor. Muito bom recebê-lo aqui sempre, viu? Volte sempre. A você, o nosso muito obrigada também por ficar com a gente, por nos dar o prazer da sua audiência. E nós te desejamos daqui uma excelente noite. Que Deus abençoe a você em suas tomadas de decisões. E se identificou a necessidade, marque o médico amanhã mesmo. Vai ser bom para você, para sua esposa, para sua família, para os seus filhos. Vai ser bom para todos. Um abraço, até o próximo encontro aqui no nosso Sem Tabus.